Quem é você na igreja? Abra comigo a Bíblia em Efésios, nós vamos meditar em Efésios, capítulo 4, e depois eu quero que você vá comigo em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, mas vamos começar aqui por Efésios. Quem sou eu na igreja? Todos acharam? Todos comigo? Todos comigo? Então não está ninguém comigo, porque eu estou perguntando e ninguém responde. Amém? Diga amém. Amém, glória a Deus. Por favor, coloque seu celular aí no silencioso. Não permita que nada agora te distraia. Eu vou pedir também para você não se movimentar durante o culto. Por favor. Eu tenho certeza que essas 3 horas que nós vamos estar aqui não vai te cansar. Obrigado por esse aleluia empolgado, viu? Aleluia. Quem sou eu na igreja? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer assim, você vai colocando aí, tá, Mateus? Eu vou ler aí na projeção. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Próximo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Diga comigo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, antes da gente continuar, e diga para ela: nós fazemos parte deste corpo vivo. Antes de nós continuarmos, preste atenção em algo. A igreja não é este lugar. A igreja somos nós. O corpo de Cristo somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, para você que não sabe o que é a igreja não é um prédio de alvenaria, não é um prédio de madeira. A igreja somos nós. Aonde nós estamos reunidos, nós somos igreja. Então, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Olhe para ele aí do seu lado. Olhe para ele. Que bonito, né? Que santo bonito. A fim de preparar os santos para a obra, diga comigo, a obra do ministério. Então ninguém aqui é chamado simplesmente para ser um ouvinte. E eu espero que nesta noite, ao término desta mensagem, você saia daqui, nós saiamos daqui extremamente impactados, incomodados pelo Espírito Santo, que nós temos falado tanto nele nesses dias, porque ele está aí dentro de você, que você saia daqui hoje, convicto que você e eu temos feito muito pouco. Eu poderia ouvir um amém agora. Vou repetir, quem sabe você está impactado já desde o começo, né? Ficou mudo, ficou atônito, ficou estarrecido já logo no início da mensagem, né? Então, eu creio que ao término deste culto, quando nós saímos daqui, nós sejamos realmente impactados pelo Espírito Santo e que nós tenhamos dentro de nós a seguinte certeza: eu preciso fazer mais. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Próximo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Diga comigo, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Diga de novo, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens
que induzem ao erro. Antes, leia comigo, antes, seguindo a verdade. Vamos ler de novo? Vamos ficar bonito, bem forte, bem alto, para Jesus. Diga assim para o seu irmão, para Jesus, sempre o melhor. Vamos lá? Antes, próximo e o último. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Diga comigo, quem sou eu na igreja? Diga, quem sou eu no corpo? Vamos ler juntos agora? Dele todo o corpo na medida em que cada parte, vamos comigo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos lá de novo, diga comigo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora você vai tirar a medida que cada parte, diga assim, em que cada um, diga cada um. Vamos lá? Na medida em que cada um realiza a sua função. Diga de novo, diga para alguém que está do seu lado, na medida em que cada um realiza a sua função. Diga para o seu irmão, este é o corpo de Cristo, esta é a igreja, esta igreja precisa de você, você faz parte deste corpo vivo, este corpo só funciona porque você está aqui. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, por favor, incline sua cabeça por um instante. Pai, esta é a tua palavra, nela não há sombra de variação e ela jamais, jamais voltará vazia. O nosso anseio é sermos marcados por esta palavra. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já permitiu aqui neste lugar. Somos tão gratos, Senhor, por cada vida, por cada família que aqui está. Somos gratos porque nós temos liberdade para estar aqui. Somente os livres podem estar aqui. E na tua presença nós sabemos que ninguém é despedido da maneira que chega. Nós sabemos que na tua presença há regozijo, a alegria, na tua presença a cura, na tua presença a transformação, a novidade de vida. E esta é a tua palavra, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, queridos. Que o Espírito Santo possa realmente nos conduzir nesta noite. Que você abra o seu coração e realmente, não somente o seu coração, mas o seu entendimento. Que você possa receber esta palavra. E hoje eu quero falar sobre 5 tipos de pessoas, ou 5 grupos de pessoas que fazem parte da igreja. Diga comigo mais uma vez, quem sou eu na igreja? Hoje eu quero falar com você sobre 5 tipos de pessoas que estão na igreja. E o meu desejo é que neste culto, nesta noite, você olhasse para dentro de você e avalie ao término desta mensagem, qual grupo de pessoas você faz parte, qual tipo de pessoa você é no corpo de Cristo, quem você é no corpo. E ao meditarmos nesta palavra, igreja, você possa realmente ser marcado, tocado, ministrado pela presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós. O texto que nós vamos ler agora, eu creio que de fato ele vai se encaixar na realidade de todos nós aqui. De todos nós aqui. Este é um texto muito conhecido. Este texto, ele acontece em Caná da Galileia, ou melhor, em Cafarnaum. Jesus estava em Caná da Galileia, ele vai até Cafarnaum, e ali em Cafarnaum,
é o lugar onde Jesus mais realizou os seus milagres. Em Cafarnaum é o lugar onde Jesus mais operou os seus milagres. Ali havia uma casa onde Jesus habitava. E o texto que nós vamos ler agora diz que quando chegou, correu a notícia de que Jesus estava naquela casa, muitos correram para lá. Diga comigo, aonde Jesus está, muitos cercam a vida dele. Amém? Todos correram para aquele lugar. Abra comigo lá em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 12, até o versículo 12. Eu vou ler aqui na minha tradução. Você, por favor, acompanhe aí na projeção ou na sua Bíblia. E o meu desejo, que ao meditarmos neste texto também, você possa olhar para dentro de você e meditar qual tipo de pessoa você é no corpo, qual tipo de pessoa você é na igreja. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Diga comigo, todos ouviram falar que Jesus estava em casa. Então muita gente, quantas pessoas? Muitas pessoas, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar. Olha, presta atenção no versículo 2. Muita gente se reunia ali, que de forma que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então a casa estava cheia, até mesmo para o lado de fora, em volta da casa, estava cheia de pessoas. 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, para aqueles doutores da lei, para aqueles mestres da lei, Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Versículo 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam, disse Jesus, que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico. 11. Paralítico, eu te digo, levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, e estes ficaram atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Diga comigo: e todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos
nada igual. Amém? Que nesta noite, igreja, através deste texto, o Senhor possa nos mostrar quem nós somos no corpo de Cristo. Quem nós somos na igreja. Que tipo de pessoa eu e você somos. Onde nós nos encaixamos neste texto. Mas não apenas que tipo de pessoa nós somos, mas que tipo de pessoa o Senhor espera que eu e você sejamos. Que de fato, o tipo de pessoa que Deus espera que nós nos tornemos neste ano de abundante colheita. Que tipo de pessoa o Senhor espera de mim? Qual é a pessoa que Deus precisa? Qual o tipo de pessoa que o Senhor precisa no corpo de Cristo? Em Efésios nós lemos lá, todos juntos, todos cumprimos um chamado, todos temos uma função no corpo de Cristo. Pergunta: que tipo de pessoa nós vamos encontrar neste texto que nós lemos aqui de Marcos? Primeiro tipo de pessoa que nós encontramos nesta história, a primeira coisa que nós vamos encontrar, nós sempre teremos, diga comigo, sempre haverá na igreja pessoas necessitadas. Sim ou não? Em qualquer igreja que você for, haverá pessoas necessitadas. Nós somos necessitados. Amém? Em qualquer igreja você vai ver, você vai encontrar pessoas necessitadas. Em todos os cultos, em todas as igrejas, sempre vai ter pessoas precisando de ajuda em alguma área da sua vida. Sim ou não? Sim. Eu preciso de alguma ajuda em alguma área da minha vida. Todos nós aqui temos necessidades em alguma área da sua vida. Amém ou não amém? Amém. Porque sempre vai ter pessoas na igreja precisando que o Senhor as toque, precisando que o Senhor realize algo na vida de cada uma pessoa. E isso é maravilhoso saber, porque a igreja é o lugar certo para as pessoas buscarem ajuda. Amém? A igreja é o lugar certo para as pessoas encontrarem ajuda. Então a igreja sempre será um lugar de acolhimento para os necessitados, para os aflitos, para os angustiados. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: esta é uma casa de acolhimento para os aflitos, para os necessitados, para os enfermos. É por isso que você está aqui. Amém, gente? Essa é uma casa de acolhimento para os aflitos, para os necessitados. É por isso que nós estamos aqui. E o texto que você acabou de ler comigo, em Marcos capítulo 2, aqui o necessitado quem era? Um paralítico. Um paralítico. Um homem que não podia se mover. Um homem que não podia andar. Um homem que estava preso, sentenciado a uma paralisia física. E você vai ver comigo que ele não estava somente preso a uma paralisia física. Havia outras prisões na vida daquele homem. Então, só relembrando você que a igreja é um lugar de pessoas necessitadas. E com certeza, cada um aqui tem uma necessidade em alguma área específica da sua vida, ou talvez em algumas áreas da sua vida. Sim ou não? Verdade. Nós temos necessidades. Aquele homem estava ali, travado na sua existência,
Talvez ele dependesse até mesmo de esmolas. O texto não fala, mas você vai encontrar em muitas outras passagens que os mendigos, aquelas pessoas que dependiam de necessidades, de ajuda, geralmente eles sofriam de alguma deficiência. Aquele paralítico no templo chamado Formosa, quando Pedro e João sobem para a oração, e ali eles se deparam com um homem que estava ali há muito tempo, pedindo esmolas. E Pedro e João, olhando para aquele homem, diz para ele: olha, eu não tenho prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então qual era a real necessidade daquele homem? A esmola? Não, porque amanhã ele estava lá de novo pedindo, sim ou não? A real necessidade dele era um milagre de Jesus na vida dele. A real necessidade dele era a presença de Jesus na vida dele. Então olhe para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e diga assim: a real necessidade de cada um de nós é a presença de Jesus. Porque quando nós temos a presença dele, todas as demais coisas, diga, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Amém, gente? Quantos estão entendendo o que você está ouvindo? Então, quem eu sou no corpo de Cristo? Continuando, aquele homem estava ali, a sua dependência, ele era um paralítico, ele dependia de pessoas. A Bíblia não cita o nome dele, diz apenas que ele era um paralítico. Então a primeira coisa que nós hoje, igreja, comunidade cristã Kairos, você que me assiste pela internet, a primeira coisa que nós precisamos entender: é impossível estarmos reunidos aqui como igreja sem que haja nas nossas reuniões, sem que haja no nosso meio pessoas necessitadas. Sempre haverá pessoas entre nós necessitadas. Quem é necessitado, levante a mão. Todo mundo. Amém, gente? Sempre haverá nas nossas reuniões pessoas necessitadas. Na igreja sempre vai ter pessoas precisando de ajuda. Em todos os cultos nós vamos ter aqui alguém entrando por estas portas com alguma necessidade. Porque um dia eu e você entramos por estas portas, talvez lutando com um vício, talvez lutando com uma depressão, talvez lutando com um problema conjugal, talvez lutando com um problema familiar, relacionamento com os filhos, talvez lutando contra um problema emocional, financeiro, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que todos aqui indistintamente, independente, um dia entramos por essas portas, trazido por alguém, porque tínhamos uma necessidade. Sim ou não? Quantos chegaram aqui lutando contra sentimentos que dominam o seu interior, te sufocam, te sufocavam? Eu espero que sim, só no passado. E essa semana, ontem eu coloquei um vídeo lá no Instagram. Tudo começa pela mente, tudo age na tua mente. Então, igreja, voltando ao que eu estava dizendo, nós vamos ter pessoas aqui entrando durante os nossos cultos, as nossas reuniões, sofrendo perdas, passando por dores. Nós vamos encontrar pessoas lutando para resolver os seus problemas emocionais, conjugais, familiares, financeiros, profissionais, enfim. Vão entrar pessoas aqui com problemas familiares de todas as maneiras. Lembra do que eu disse? Na igreja sempre haverá pessoas necessitadas em alguma área da sua vida. As pessoas entram aqui precisando de ajuda, precisando de fortalecimento, precisando de encorajamento, precisando de ânimo, precisando de amor. Guarde isso. Entre todas as nossas reuniões nós vamos ter pessoas para ajudar. Diga comigo: pessoas para ajudar. E eu quero declarar sobre a tua vida, levante sua mão comigo, que nesta noite, você entrou aqui
com alguma necessidade. Se você entrou, você vai voltar para a sua casa diferente, por causa do poder do Espírito Santo que está em nós e entre nós nesta noite. Amém? Diga: eu não vou voltar para casa com esta necessidade. Ela vai ficar aos pés do Senhor, porque o Senhor está entre nós para suprir cada uma das minhas necessidades, em nome de Jesus. Então a primeira lição é que aqui entre nós, na igreja, sempre vai ter pessoas precisando de ajuda. E a segunda lição, que o texto que nós lemos em Marcos capítulo 2 nos mostra, que na igreja nós sempre teremos, diga comigo, na igreja nós sempre teremos pessoas que se importam com as pessoas. Sim ou não? Então vamos lá. Na igreja sempre vai ter pessoas necessitadas. E na igreja também vai ter pessoas que sempre se importam com as pessoas. Que tipo de pessoa é você no corpo de Cristo? Que tipo de pessoa é você na igreja? A necessitada? Todos somos. Se importa com as pessoas? Ei, escute. Você só está aqui hoje. Eu só estou aqui hoje pregando para você, porque lá há quase 28 anos atrás, alguém se importou comigo e me trouxe para a casa do Senhor. Me trouxe até onde Jesus está. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você só está aqui. Olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga para ela: você só está aqui hoje porque alguém um dia se importou com você, com a sua necessidade. Amém? Então nesta casa chamada igreja, sempre vai ter pessoas que estão passando por necessidades, mas também, glória a Deus, sempre vai ter pessoas que se importam com as pessoas, porque todas as semanas nós temos pessoas aqui que tiram o seu conforto da sua casa, que abrem mão do seu conforto, que abrem mão do seu sofá, que abre mão da sua comodidade, do seu descanso, para abrir a sua casa, para receber pessoas numa célula, para que elas sejam alcançadas, para que elas sejam tocadas, para que elas sejam libertas, como Jesus libertou aquele paralítico. Sempre na casa de Deus haverá pessoas que se importam, pessoas que abrem as suas casas, que não está preocupado se o sofá vai estragar, que não está preocupado se as crianças vão lá espalhar brinquedo na casa, riscar as paredes. Diga comigo: uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Nós temos aqui pessoas que oram, que clamam, que buscam a face do Senhor, que abrem as suas casas, que preparam um lanche com o maior carinho para receber as pessoas, principalmente aquelas que vão ser levadas, principalmente aquelas que vão ser o quê? Que vão ser o quê? Levadas. Por quê? Porque existem pessoas que se importam, que levam as pessoas até Jesus. Você foi levado, eu fui trazido, você foi trazido. Então, há uma expectativa naqueles que abrem as suas casas. E a pergunta que eu faço hoje, e que o Espírito Santo te incomode: você não é chamado apenas para ser um ouvinte aqui. Você viu o texto, todos ajustados, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua parte. O corpo de Cristo é edificado. Eu não sei o que você está esperando para abrir a sua casa. Eu já fiz esse apelo aqui quantas vezes, e poucos se dispõem. Se empenham, oram, pessoas que se importam com os necessitados. Porque igreja, nós precisamos entender porque é importante nós acolhermos com alegria cada pessoa, igreja.
Porque aqui no texto nós encontramos quantos homens? 4 homens, diga comigo, 4 homens. Provavelmente eles não estavam conformados com a situação daquele homem que estava naquela maca, naquele leito, naquela cama. Eles não estavam mais conformados. Provavelmente eles conheciam aquele homem, se dispuseram, desejaram ajudá-lo, porque sempre na igreja vai haver pessoas que se importam com os necessitados. Tem uma canção que nós cantamos muito, faz tempo que a gente não canta, que a letra mais ou menos diz assim: eu quero amar como tu amas, me importar com... Não lembro a letra, mais ou menos isso. Fazer obras maiores, eu quero estar onde... Perdi a letra. Enfim, chega ao refrão: chega de viver esta vida egoísta. Só pensar em mim me afasta do amor. Então, quando Jesus estava ali naquela casa, e estes 4 amigos, essas 4 pessoas ouvem falar que Jesus estava fazendo, que Jesus estava transformando, que Jesus estava abençoando, que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando os necessitados, eles imediatamente, movidos pelo desejo de ajudar, eles se movem levando aquele homem sobre o seu leito. Será que foi fácil? Imagine, carregar uma pessoa sobre uma cama. Eu imagino que cada um pegou num pé da cama, mas levaram. Guarde isso, igreja. Nós não podemos medir esforços para levar as pessoas, para levar os necessitados para Jesus, porque muitas vezes nós entramos semanas e saímos semanas aqui, simplesmente só recebendo, e não estamos entregando nada. Não estamos fazendo nada. É muito bom estarmos juntos, é muito bom nos reunirmos, é muito bom sermos igreja, mas o mais importante é sermos igreja alcançando os necessitados. Diga comigo, é mais importante alcançar os necessitados. Diga comigo, uma vida mais do que o mundo inteiro. Aqueles homens, eles se movem carregando aquele paralítico até Jesus. Imagine o esforço. Eles levaram, se empenharam, não permitiram que o cansaço tirasse deles a disposição. O cansaço não foi obstáculo. Aquela multidão, lembre-se, havia uma multidão lá fora, havia uma multidão ali na casa, havia muitas pessoas ali, mas o desejo deles é que o amigo fosse abençoado, é que aquela pessoa necessitada tivesse uma experiência com Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante sua mão comigo, em nome de Jesus, que nesta casa, nas nossas igrejas, nas nossas células, que nós sejamos sempre uma voz que busca, que alcança, uma voz que declara ao necessitado, a mão estendida para o necessitado, que o necessitado seja alcançado através da sua vida, através da sua voz, através do seu testemunho, que as pessoas que estão ali fora, que ainda não conhecem o Jesus que você conhece, elas sejam alcançadas nas suas necessidades pelo Jesus que elas vão enxergar na sua vida, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Porque eu creio, queridos, todos nós aqui temos necessidades, todos nós aqui chegamos com necessidades, e nesta casa tem pessoas aqui que se importam com a sua necessidade. Nesta casa aqui tem pessoas que se importam com a sua vida. Só um parênteses aqui, queridos. Meus pais moram a quase 600 quilômetros daqui. Esse feriado prolongado, eu fui visitar meus pais.
não somente visitá-los, mas tinha uma necessidade, um compromisso lá na quinta-feira. Eu fui no meu compromisso, fui para a casa dos meus pais, estive com eles na quinta, no final do dia, na sexta durante o dia, no sábado durante o dia, até a hora do almoço. Eu almocei e vim embora. Eu poderia ficar lá até segunda-feira. Se eu quisesse, poderia ficar lá até terça-feira. Não haveria problema nenhum. Mas eu sei da minha responsabilidade. Eu sei da minha parte no corpo de Cristo. Eu sei quem eu sou no corpo. Eu sei o que eu significo aqui para o corpo. Eu sei que tem pessoas que estavam aqui no domingo, que sem dúvida nenhuma tinham alguma necessidade, que eu, através do Senhor, poderia ajudá-las a suprir. Então eu poderia ficar lá. Mas eu não fiquei, porque eu sabia que existem pessoas aqui no nosso meio, que eu amo, pessoas que fazem parte da minha vida, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que têm necessidades. E eu creio que o Senhor pode e quer me usar para ajudar essas pessoas nas suas necessidades. Diga para a pessoa que está do seu lado: essa é a casa de Deus. Este é o corpo de Cristo. Existem pessoas aqui que precisam de você. Nós precisamos uns dos outros para que o corpo de Cristo sejam edificadas. Amém, amados? Quando aqueles 4 homens, queridos, chegaram naquela casa onde Jesus estava, eles encontraram o terceiro tipo de pessoas. Eles encontraram-se com o terceiro tipo de pessoas. Diga comigo: primeiro tipo de pessoa. Diga: necessitadas. Qual é o segundo tipo de pessoa? Aqueles que se importam. Diga comigo: primeiro tipo de pessoa, os necessitados. O segundo tipo de pessoa, aqueles que se importam. Mas este terceiro grupo, infelizmente, é o maior grupo de pessoas que nós encontramos em todas as igrejas. Vou repetir. Este terceiro grupo é o maior grupo de pessoas que nós encontramos em todas as igrejas, não é só na nossa. Em todas as igrejas. São aquelas pessoas que vêm apenas para participar do culto. Querem estar, mas não querem se envolver. Diga comigo: querem estar, mas não querem se envolver. Porque tem muita gente que só vem para receber e não querem dar nada. Não querem entregar nada. Não querem fazer nada. Só querem receber. É bênção, claro, essas pessoas são bem abençoadas, sim, são importantes, são, elas fazem parte do corpo, elas são importantes, elas são necessárias, elas são importantes, elas são amadas também, mas este grupo é o maior que existe em qualquer igreja. Durante muitos anos, na história dessa igreja, e é interessante, que eu achava que era só na nossa igreja, mas aí eu fui descobrir. Eu me lembro que muitas vezes a nossa igreja, que nos dá cobertura, que nós temos comunhão, a comunidade Araçatuba, a casa do Pai, quantas vezes eu cheguei lá nos eventos e sempre, e olha que é uma igreja grande, a nossa igreja é pequena, mas sempre, todas as vezes que eu cheguei lá estavam os mesmos trabalhando. Os mesmos trabalhando. E onde estão os outros? Cadê os outros? Aqueles que são parte do corpo, aqueles que estão ligados ao corpo, que estão enxertados no corpo, onde eles estão? Por muito tempo, igreja, eu perdi as contas de quantas vezes eu limpei esta igreja sozinho. Quantas vezes eu e a pastora limpamos esta igreja inteira sozinho. Hoje eu louvo a Deus porque tem pessoas que se dispuseram a nos ajudar. Tem pessoas que vêm aqui, deixam os seus afazeres para manter a casa de Deus em ordem, se envolvem, participam, ajudam. Tem pessoas em várias áreas aqui da igreja para o bom andamento do culto. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essas pessoas. Mas o terceiro grupo, este é o grupo que, infelizmente, é o maior grupo que estão em qualquer igreja. Vem para a igreja para ouvir somente as palavras de Jesus. Pessoas que vêm somente para receber de Jesus.
Em Cafarnaum, Jesus estava ministrando. O texto diz que havia ali uma multidão. Não é isso que está escrito no texto? Pessoas até mesmo sentadas para o lado de fora, se acotovelando. Pessoas interessadas apenas em receber. Somente receber. Guarde isso, igreja. Toda igreja vai ter pessoas necessitadas. Toda igreja vai ter pessoas que se importam. Mas também, toda igreja tem muito mais pessoas apenas preocupadas em somente receber. Pessoas que não querem cuidar de pessoas. Querem o que Deus pode dar, mas não o que Ele pede. E uma das palavras de Jesus, que faz eco até hoje, e vai continuar, porque Ele disse: olha, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Uma das palavras que Jesus deixou para a igreja, diga: eu sou a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, anunciai o reino de Deus, proclamai salvação aos perdidos, curai os enfermos, libertai os cativos. Em meu nome vocês farão. Então a igreja é convocada para servir, para trabalhar, para amar. Diga comigo: amar, servir e cuidar. É isso que a igreja é chamada. Então, pessoas que só vêm preocupadas em receber, pessoas que não querem cuidar, porque não querem se envolver, que não querem estar envolvidas. O texto diz que aquela casa estava cheia de pessoas, pessoas apenas preocupadas em receber de Jesus e serem ensinadas por Jesus. Havia ali muitas pessoas somente querendo o que Jesus poderia dar. Havia ali pessoas dentro e fora daquela casa, porque a maioria das pessoas que frequentam a igreja estão no domingo. Glória a Deus por isso. E eu volto a ressaltar: isso não quer dizer que elas não sejam amadas, que elas não sejam abençoadas, só porque estão vindo receber, só porque estão vindo assistir. Volto a dizer, são pessoas abençoadas, são pessoas maravilhosas, mas estão apenas interessadas no que podem receber, no que Jesus pode ensinar, no que Jesus pode oferecer. Para esse tipo de pessoa, para o necessitado, não tem espaço. Não há espaço para aqueles que estão de fora. Então olhe para mim, levante sua mão e diga assim: a igreja, ela é chamada para edificar os que estão dentro e resgatar os que estão fora. Diga para o seu irmão: edificar os que estão dentro e resgatar os que estão fora. Mas infelizmente há muitos que só querem receber. E isso às vezes não é voluntário, não é maldade, é que não, sabe, não acordou ainda no que de fato, quem eu sou no corpo, quem você é no corpo. Tem pessoas que só estão aqui por estar, e ainda não acordaram de quem eu sou, para que eu estou aqui, por que eu estou aqui, quem eu sou no corpo. E acabam se esquecendo que lá fora, ali agora, ali fora, no meio da rua, no seu bairro, do lado da sua casa, dentro da sua casa, existem muitos paralíticos, desesperadamente, querendo se encontrar com Jesus, precisando de Jesus. Mas aqueles que só vêm para receber estão tão fascinados, porque era isso que estava acontecendo. Aquelas pessoas estavam tão fascinadas em olhar Jesus e vendo Jesus, que eles nem sequer se importaram que havia um paralítico ali em cima de uma cama, tentando acessar Jesus, tentando entrar na casa, tentando estar com Jesus. Eles estavam tão preocupados, tão fascinados com a presença de Jesus, que eles estavam com as costas viradas para aquele paralítico. Eles não enxergaram. Mas era maldade? Não, não era maldade deles. É que eles estavam somente preocupados consigo mesmos. Só queriam receber.
olhando apenas para aquilo que estava ali diante deles, esquecendo-se do paralítico do lado de fora. Estavam fascinados, igreja, em receber o que Jesus podia dar, mas não fizeram nada para levar pessoas até Jesus. Fascinados em receber o que Jesus pode dar, mas não fazem nada para levar as pessoas até Jesus. Querem somente estar no culto, não conseguem enxergar quem está precisando de ajuda. Antes de eu continuar, se nós pudéssemos discernir, como o Espírito Santo discerne, que talvez neste momento agora, aqui entre nós, exista alguém entre nós aqui, desesperadamente, com uma situação terrivelmente desesperadora, e nós não sabemos, porque muitas vezes, o tudo bem que nós declaramos da boca para fora, é apenas uma tentativa de esconder a tempestade que está dentro de nós. Sim ou não? Porque muitas vezes, tem um ditado que todo mundo conhece: quem vê cara, não vê coração. Muitos só querem estar no culto, não conseguem quem está precisando de ajuda. Segure na mão do seu irmão, diga assim para ela: existem muitas pessoas lá fora, que ainda não descobriram, que elas também são filhas e filhos de Deus, que precisam urgente conhecer o Jesus que você conhece. Pessoas estavam ali aglomeradas, igreja, sentadas para ouvir Jesus, e o que eles estavam fazendo? Bloqueando a entrada, fechando a porta. E olha que a porta estava aberta, as janelas estavam abertas, mas todos estavam ali, bloqueando a entrada, e quem precisava entrar, não conseguia entrar. Pessoas assim são as piores barreiras que nós vamos encontrar na igreja. Preocupadas com as próprias necessidades, estão determinadas até ir até Cristo somente para receber. Estão interessadas apenas no milagre que Jesus pode fazer, mas não estão preocupadas com o seu próximo. E os 2 maiores mandamentos que o Senhor Jesus nos ensinou, de todos os 10, Jesus disse que 2, estes 2 nós deveríamos cumprir. Se nós cumprirmos, certamente nós vamos cumprir todos os outros. Qual é o primeiro? E o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E interessante que estão apenas preocupados com o milagre de Jesus, e por estarem somente preocupados em receber, acabam tendo a menor preocupação com o paralítico que está lá do lado de fora. Não estão preocupados com ele, nem lembraram que ele estava ali, na verdade nem viram que ele estava lá. Glória a Deus, porque isso nunca aconteceu aqui, e nunca vai acontecer, desde o primeiro dia desta igreja. Ninguém nunca entrou aqui sem ser notado. Ninguém nunca entrou aqui sem ser abraçado. Ninguém nunca saiu daqui sem ser abençoado. É verdade ou não é? Ninguém, na história desta igreja. Agora, quantas pessoas que chegam vazias, necessitadas na igreja, em determinadas igrejas, e elas saem mais vazias ainda. É verdade ou não é? É importante que você entenda, igreja. Quantas pessoas que são abençoadas semanalmente nesta casa. E nós não podemos ser egoístas a tal ponto, igreja, de só ficarmos recebendo somente para nós, somente recebendo e se esquecendo que há muitos paralíticos ali fora, há muitos paralíticos escravizados por muitas coisas, e muitas vezes, sem perceber, nós estamos dando as costas para fora, porque estamos somente olhando para aqui dentro. Quantas pessoas só querem ouvir e não conseguem enxergar que há necessitados à sua volta? E é importante te lembrar disso. Olhe para o seu irmão e diga para ele: neste momento, exatamente neste momento, enquanto nós estamos aqui reunidos,
há muita gente ali fora, morrendo e indo para o inferno. É verdade ou não é? Enquanto nós estamos aqui, há muita gente ali fora, morrendo e indo para o inferno. E também quero te dizer que são pessoas do seu convívio. Se elas forem ceifadas amanhã, se você for no velório, se elas não ouviram de Jesus, se elas não foram levadas até Jesus, como é que vai ficar a sua consciência? Como é que vai ficar a sua vida, a sua mente? Precisamos nos preocupar com os paralíticos que estão lá fora, porque eles só irão conhecer Jesus quando eles forem trazidos. Diga comigo, quando eles forem trazidos. Porque não foi fácil, igreja, trazer aquele homem. Não foi fácil carregar aquela cama. Com certeza pesava aquela cama. Cuidar de pessoas, guarde isso. E eu sei bem do que eu estou falando. Cuidar de pessoas muitas vezes traz peso. Sim ou não? Cuidar de pessoas traz peso, igreja. E eu cuido de pessoas há muitos anos, eu sei do que eu estou falando. Além de ministerialmente, como pastor, como empresário, eu sei. Não é fácil, por causa da postura da maioria, que muitas vezes só vem para receber. A melhor opção seria desistir. Porque se aqueles homens, diante da dificuldade, quando eles chegaram lá e viram aquela multidão, eles poderiam ter dito assim: olha, não vai dar, é muita gente, não tem como acessar Jesus. Olha tanto de gente que está aí, olha a multidão que está aí na frente, olha a multidão que está em volta da casa, olha a multidão que está dentro da casa. Qual era a melhor alternativa? Humanamente, qual era? Desistir, sim ou não? Não dá, não tem jeito. A melhor alternativa era desistir. Não tem como entrar. É melhor deixar o homem aqui do lado de fora. Vai dar menos trabalho. Dá menos trabalho. Mas quem falou para você que o reino de Deus é fácil? Mentiram para você. Diga comigo, o reino de Deus, ele é conquistado à força. Diga, dá trabalho. Vidas, diga comigo para o seu irmão, vidas dá trabalho, mas vale a pena. Diga em nome de Jesus, vale a pena. Diga para ele, olha você aqui. É verdade ou não é? Tem uns aqui que deu um trabalho, gente. Dá trabalho. Quando aqueles 4 homens começaram, o que eles fizeram? Desistiram? Não. Eles começaram a subir no telhado. Pensa comigo, imagine a cena. Aqueles homens, eu imagino que eles colocaram ali uma escada, eu não sei, o texto não fala, só diz que eles subiram no telhado com aquele homem. Imagine, levar aquela cama até em cima do telhado. Talvez naquele momento, alguém que só vem para receber, alguém que só está para receber, que só vem para buscar o que Jesus pode dar e não o que Ele é, talvez naquele momento, alguém pode ter dito, cuidado. Você tem certeza que você vai fazer isso? Cuidado, você vai abrir sua casa para montar uma célula? Você não sabe, hein? As crianças vão sujar seu sofá, as crianças vão riscar suas paredes. Cuidado. Cuidar de gente dá trabalho, hein? Cuidado. Porque tem gente assim. Além de só receber, se tornam críticos. Só critica. Cuidado. É muito peso, vocês não vão conseguir. Abundante colheita, que isso? Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Cuidado, hein? É difícil carregar. É difícil carregar pessoas. Coloca para mim Atos 20, 35. Atos 20, 35. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo. Trabalho o quê? Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade, em quê? Lê comigo, lembremos, diga comigo, lembrando das palavras do próprio Jesus,
há maior felicidade no que? Em dar do que receber. Não é fácil, gente, mas o Senhor honra o trabalho árduo, lembrando as palavras do Senhor: é melhor dar do que receber. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor quer virar uma chave na vida desta igreja. O Senhor quer nos levar a este grupo de pessoas que se importam, e não apenas que estão aqui somente para receber, somente para ter o que Jesus pode dar. Agora, olha o que diz o versículo 4 de Marcos capítulo 2. Não podendo levá-lo até Jesus, pelo meio natural, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Naquele momento, versículo 4, vendo a fé que eles tinham, quem? Jesus. Vendo a fé que eles tinham, vendo a fé de não desistir, vendo a fé de não se cansar de fazer o bem, vendo a fé daqueles que não desanimaram, vendo a fé daqueles que arrumaram um caminho, que arrumaram uma alternativa, vendo a fé daqueles que se dispuseram a ajudar. Pergunta: como é que eu enxergo fé em você daqui? Como eu posso ver em você fé? Pois fé não se mede. Diga comigo: fé não é aquilo que eu vejo, fé não é aquilo que eu toco, fé não é aquilo que eu sinto. Qual é a medida, igreja, da fé então de cada um? Porque o texto diz: vendo Jesus, a fé de cada um. Como Jesus então identificou a fé deles? Como Jesus então identificou a fé deles? Só porque eles estavam recebendo? Só porque eles estavam ouvindo? A fé daqueles homens, diga comigo, a fé deles era tão forte que se tornou visível através das ações que eles tiveram. Sim ou não? Eles tiveram ações. Eles primeiro foram lá, identificaram o amigo, pegaram o amigo, trouxeram, encontraram a multidão, subiram na escada, subiram no telhado, abriram o telhado, desceram até Jesus. Eles tiveram ações. Guarde isso. Eu nunca vou ver o tamanho da sua fé enquanto você está sentado aqui. Jesus nunca vai ver o tamanho da minha e da sua fé, porque esta palavra não é só para você, é para mim também. Jesus nunca vai ver o tamanho da nossa fé enquanto nós estivermos sentados aqui. Eu nunca vou conseguir medir o tamanho da sua fé apenas participando do culto, só vindo, só ouvindo, só recebendo. Quando Jesus viu a fé daqueles homens. E quando é que Jesus viu a fé daqueles homens? Essa é a pergunta. Quando eles não desistiram, quando eles não desanimaram. Jesus viu a fé daqueles homens quando eles subiram com aquele paralítico por uma escada. Olha o que eles fizeram, olha o esforço. Jesus viu a fé dele quando eles abriram aquele buraco no teto, baixaram aquele homem. Naquele momento eles se tornaram visíveis diante de todos, com as suas, diga comigo, com as suas ações. Diga comigo, ações. Diga comigo, fé não é palavra, fé envolve algo maior. Diga comigo, ações, atitudes. Amém? É a maneira como nós servimos no corpo, é a maneira como nós servimos na igreja, é que nós vemos a nossa fé, a disposição, a alegria, queridos, de se preocupar com o perdido, com o paralítico, com o necessitado, a alegria em poder abrir a minha casa, a sua casa, para receber pessoas semanalmente. Eu vejo a tua fé quando você ama aqueles que dão trabalho, aqueles que são difíceis de ser amados. Tem gente difícil de amar? Tem ou não tem? Mas o que a palavra diz? Que nós devemos suportar uns aos outros de que jeito? De que jeito? De que jeito? Diga comigo, em amor. Olha para o seu irmão, suportar uns aos outros. De que maneira? Em amor. Agora, eu quero correr, eu quero terminar aqui. Jesus, olhando para aquele homem, disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas ele não era paralítico? Sim. Aqueles homens, com certeza, eles não tinham levado aquele homem para Jesus somente
para ser perdoado dos seus pecados, mas porque ele era paralítico. A intenção deles é que Jesus curasse ele da sua paralisia. Mas Jesus vem, libera primeiro perdão para aquele homem, e depois libera cura sobre aquele homem. Segure na mão do seu irmão e diga assim para ele: meu irmão, pode ter certeza, quando Jesus olhar a tua fé, Ele vai te dar além do que você espera. Porque aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, ainda não chegou ao teu coração, o que o Senhor tem reservado para a sua vida. Eles foram, igreja, esperando uma cura física, mas além da cura física, Jesus deu a ele a cura eterna. Jesus deu a ele a salvação, deu a ele o direito à vida eterna. E isso é muito importante que você saiba. Antes de curá-lo fisicamente, Jesus precisava curá-lo espiritualmente. Preste atenção. Porque a paralisia que aquele homem carregava não era somente a paralisia exterior, que era visível, era a paralisia interior. E essa todos nós temos. Havia uma amarra, uma corrente no seu interior, e ele precisava quebrar aquilo, ele precisava romper, do que de nada adiantava ele caminhar fisicamente e continuar preso no seu interior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Preso a sentimentos, a amarras, a amarguras, a maldições, a situações internas, a cadeias emocionais. Só que quando o perdão veio sobre ele, o exterior também mudou. Guarde isso, igreja. Não adianta, diga comigo, não adianta trabalhar o natural sem curar o espiritual. Lembra o que eu tenho dito aqui há tantos anos? Tudo começa pelo espiritual. Se a tua vida espiritual for saudável, for sadia, todas as outras áreas da sua vida serão sadias. Tudo começa no espiritual. De que adianta tocar nas tuas finanças sem tocar na tua história? De que adianta tocar naquela situação em casa sem tocar na raiz do problema? Do que adianta tocar naquela situação? Do que adianta orar pelo casamento, pedir restauração, se continua se prostituindo, entrando em pornografia? Tem que curar a raiz, tem que curar o que está por dentro. Nós estamos falando sobre o que hoje mesmo? Quem sou eu na igreja? O tipo de pessoas que estão na igreja. Diga comigo. Primeiro, os necessitados. Segundo tipo de pessoa, diga, os que se importam com os necessitados. O terceiro tipo de pessoa, diga, aqueles que só vêm só para receber. Mas existe um quarto tipo de pessoa, e eu quero terminar aqui. Você pode me dar mais 5 minutos? Sim? Amém, gente? Eu sei que eu me estendi um pouquinho, está chovendo lá fora, mais 5 minutos. Como disse o John, tem gente que vai ficar sentado ali até 11 horas da noite, então, quem pode me dar mais 5 minutos? Levanta a sua mão para me ter certeza que eu posso. Amém. E este é o quarto grupo. O quarto tipo de pessoas que estão na igreja. E eu acho que este é o pior de todos. Este é o pior do que aqueles que só vêm para receber. Viu, José? Aqueles que só sabem criticar. Só sabem criticar. Pergunta, você conhece alguém assim? Que só sabe criticar? Vem, recebe, é abençoado, não se importa com ninguém, e ainda por cima, só critica. É importante lembrar isso, que toda igreja tem isso. Nas células também tem isso, gente. Tem gente, e o pior, tem gente que se orgulha de ser crítico, que acha que é bonito ser feio. Para tudo tem uma crítica.
Pastor, demorou demais para acabar esse culto. O som está muito alto. Aquele ali que está gritando ali, pulando, só quer aparecer. Não é nada, isso aí não é Espírito Santo não, isso aí é barulho. Crítico. Não faz nada pela igreja. Consome o que a igreja oferece, mas vive criticando. Ingrato. Porque um dos piores sentimentos que nós podemos lidar, igreja, sabe qual é? Ingratidão. E era exatamente isso que alguns estavam fazendo quando Jesus tocou naquele homem. Quando Jesus perdoou os pecados deles. O versículo 6 diz que estavam ali sentados. Estavam fazendo o quê? Diga comigo, sentados. Tem gente que só vem sentar e não faz nada. Eu me lembro, no início do nosso ministério, nós frequentávamos uma igreja, e a porta era aquelas portas de ferro de enrolar, sabe, Fábio? Você puxava, era pesada. E a gente tinha o privilégio, nossa, eu tinha menos de um ano de igreja, o pastor me convidou para ficar na recepção da porta. E nós chegávamos mais cedo, a gente arrumava a igreja, a gente abria a porta. E eu me lembro que um dia a pastora estava ali tentando abrir a porta, eu não sei onde que eu estava, ela tentando puxar a porta, e a porta era pesada. E tinha um irmão, já faleceu, e ele era até mais novo que a pastora na época. E ela falou assim: irmão, você não pode, por favor, levantar essa porta aqui, porque eu não estou conseguindo, está muito pesada. E aquelas portas de enrolar, quando a mola está estragada, é pesada mesmo, eu sei disso. Aquele irmão olhou para ela e falou: eu sou diácono. Não, você é diácona, eu sou evangelista. Título, o que isso quer dizer? Título, isso não quer dizer nada. Acordou quem estava dormindo agora, né? Título não quer dizer nada, gente. É que eu quis fazer. Saiu no microfone. Então título não quer dizer nada, porque todos aqui são parte do corpo. Amém. E ele disse: eu não posso, eu não vou fazer isso. Ela falou: Deus te abençoe. Estavam ali, versículo 6 diz, que estavam ali alguns mestres da lei. Estavam fazendo o quê? Sentados, só recebendo. Nossa, o louvor hoje foi ruim, né? Eu acho que eu canto melhor. Por que não se apresenta então? Eu acho que o pastor podia fazer isso na célula. Eu acho que a célula podia ser diferente. Por que não ministra então? Eu acho que se eu fosse pregar, eu ia pregar melhor. Glória a Deus, que Deus te levante. Vem aqui pregar. Vem ficar aqui. Vai ser uma bênção poder só ouvir. Estavam ali alguns mestres da lei. E o pior, eram os mais velhos. Aqueles que não fazem nada, só vêm para receber. Quantas pessoas, igreja, estão há tantos anos na igreja, não se envolvem com nada, não participam de nada, não fazem nada e ainda por cima criticam. Aqueles mestres da lei que gostavam de ouvir o que Jesus estava falando, de receber de Jesus, começam a dizer: quem é esse Jesus? Quem ele pensa que ele é? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus, você não pode fazer isso. Críticos. E o mais assustador, eram os que mais conheciam a palavra. O pior é isso. Muitas vezes são os que mais conhecem, que acabam sufocando aqueles que querem fazer, que querem sufocar aqueles que querem trabalhar. Não é certo o Senhor perdoar este homem. Só que Jesus não estava nem aí para os críticos.
Jesus não estava preocupado com o que eles falaram, o que eles pensavam. Jesus não estava preocupado com a boca torta deles. Jesus estava preocupado somente em socorrer aquele paralítico. E Jesus diz: paralítico, eu te digo, levanta, pega a sua maca e vai para a sua casa. Minha pergunta para você nesta noite: quem você prefere ouvir? A voz dos críticos ou a voz de Jesus? Jesus está dizendo para você: não desanime, não aceite a voz dos murmuradores, não aceite a voz dos críticos, não aceite que o inimigo lance palavras contrárias contra a sua vida. Somos esta igreja. Quantas críticas, quantos murmurinhos. Teve alguém que chegou à capacidade de dizer assim: ah não, essa igreja aí não vai durar um mês. Se nós fôssemos ouvir os críticos, igreja, nós não estaríamos aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós decidimos ouvir a voz de Jesus do que ouvir a voz dos críticos. Aquele homem, ele ouviu a voz de Jesus, ele creu em Jesus. O texto diz que ele levantou-se, no versículo 3, tomou a sua maca, saiu na vista de todos, e todos ficaram atônitos. Todos. Quem ficou atônitos? Diga comigo: todos. Todos que estavam ali para receber, todos aqueles que ajudavam, todos aqueles que eram críticos, todos aqueles que estavam ali, todos ficaram atônitos. E hoje, Jesus está entre nós, e talvez você chegou aqui hoje com alguma necessidade em alguma área da sua vida. E a minha pergunta é: além das suas necessidades, que todos nós temos em alguma área, que grupo você quer fazer parte? Das pessoas que se importam, que trazem aqueles que estão lá fora precisando se libertar da paralisia? Ou você quer fazer parte do grupo que apenas só recebe? Eu só quero receber. Lembre-se, aqueles que só recebem, só querem receber e não fazem nada, um dia ele precisou ser trazido para Jesus. Todos nós um dia precisamos ser trazidos para Jesus. E a pergunta é essa: como está a sua vida hoje? Quem você é no corpo? Como está hoje o seu casamento, sua vida? Graças a Deus, você tem que trazer à sua memória o que o Senhor já fez por você. Então não feche os seus olhos por aqueles que estão lá fora. Não deixe de estender a mão para aqueles que estão lá fora. Não olhe somente para dentro de você. Olhe para aqueles que estão lá fora. Não dê as costas, igreja, para aqueles que mais precisam, que estão desesperados. Aquela casa estava cheia de gente, mas todos que estavam ali, a maioria só queriam receber. Isso é bom, claro que é bom receber. Mas Jesus disse: é muito melhor dar do que receber. Feche seus olhos, coloque suas mãos no seu coração, porque a minha oração é que neste ano, para a tua vida, para esta igreja, para este povo, uma chave mude o teu coração. Você já parou para pensar, querido? Se cada um de nós que está aqui nesta noite, cada um de nós, trouxemos um paralítico, se nós trouxemos mais um, imagine como vai ficar este lugar. Talvez você seja do grupo que só critica. Eu espero que não. Deixa Jesus transformar a tua boca. Deixa Jesus transformar o teu coração, a tua visão. E eu quero terminar te perguntando: quem você é na igreja?
Você é do grupo dos necessitados? Você é do grupo dos que se importam com os necessitados? Ou você é do grupo que apenas vem para receber? Ou você é do grupo que apenas critica? Guarde isso. Hoje, o Senhor quer que você e eu saiamos daqui transformados, curados, libertos. E eu gostaria que você levantasse suas mãos com seus olhos fechados. Que hoje o Espírito Santo te mova a entender. Só há um tipo de pessoa entre nós aqui que Jesus não pode tocar. Sabe quais são as pessoas que Jesus não pode tocar? Olha aqui para mim um pouquinho. Depois você vai abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, que eu vou orar com você. Sabe, não importa qual grupo você esteja aqui hoje. Eu não estou preocupado. Eu amo a sua vida, independente do que você é no corpo. Se você é um crítico, se você é apenas um ouvinte, se você é daqueles que ajuda, glória a Deus. Se você é apenas daqueles necessitados. Mas só existe uma pessoa, um tipo de pessoa que Jesus não pode tocar. Jesus pode tocar em cada um de nós aqui, pode mudar. Mudou a sua vida, mudou a minha vida, tem mudado a nossa história, né? Jesus libertou gente aqui de tantas coisas. Mas só tem uma pessoa que Jesus não pode mudar. Sabe quais são? Diga comigo, aquelas que eu ainda não trouxe aqui. Há muitas pessoas ali fora. Se nós não fizermos nada, se nós só ficarmos aqui ouvindo, recebendo, ou simplesmente expondo as nossas necessidades, ou simplesmente criticando, quem alcançará estas pessoas? Tem pessoas da sua família que eu jamais vou poder alcançá-la, se você não trouxê-la. Tem pessoas do meu convívio que jamais serão alcançadas se eu não trouxer elas aqui. Por isso, não importa a maneira como você chegou, da maneira que você está hoje, do grupo que você pertence aqui, Jesus está entre nós. Ele se importa com cada um de nós. Jesus, Ele quer curar a sua, a minha vida e a vida daqueles que nos cercam. Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos ou precisamos. E nesta noite, eu reconheço que eu tenho feito muito pouco. Me ajuda, Senhor, a ser ativo, aquele que se preocupa com o perdido, com o necessitado. Me enche, Senhor, do Teu Espírito Santo. Me dá discernimento e sabedoria. Abre os meus olhos espirituais para aqueles que estão à minha volta, diariamente, que precisam urgente ser trazidos ao Senhor. E hoje, eu reconheço que eu preciso mudar a minha história, a minha conduta. O Senhor me chamou como parte deste corpo vivo para ser usado como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem esta palavra? Quem você é no corpo de Cristo? Quem nós somos? Que você possa refletir nisto esta semana. Amém? Levante suas mãos ao Senhor. Desculpe que eu estendi um pouco o horário, mas eu precisava acabar esta mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana de milagres, de realizações. Diga assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara, o Teu cajado me consola. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Deus abençoe, vai na paz, uma ótima semana, abrace pelo menos 5 pessoas, dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe você que esteve nos assistindo nesta noite, uma ótima semana para você e sua casa, em nome de Jesus.